Bom dia. A frota de empresas que oferecem carros por assinatura cresceu 16,4% entre janeiro e setembro de 2022 e totaliza mais de 106 mil veículos, de acordo com dados do mercado da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, a ABLA. Ao longo de todo o ano passado, o número de unidades locadas nessa modalidade foi de 91 mil. O levantamento da ABLA inclui apenas os veículos de empresas de locação. Não contabiliza, portanto, a frota de montadoras que também já oferece o serviço como Toyota e Volkswagen. Conforme o presidente da associação, Marco Aurélio Nazaré, a tendência é que a participação do carro por assinatura dobre no meio prazo, já que, apesar de ser uma modalidade recente, veio para ficar. Segundo Nazaré, um dos fatores que colaboram para o interesse crescente é a mudança de comportamento em relação ao transporte e à mobilidade ocasionada pela pandemia. Para o executivo, essa modalidade de aluguel está se consolidando de maneira semelhante a outros serviços do gênero, a exemplo do streaming, que conquistou o mercado audiovisual e de filmes e seriados. No carro por assinatura, em vez de adquirir um veículo próprio, a pessoa o aluga por 1, 2 ou até 3 anos. Ao final do contrato, pode renovar a assinatura para ter outro veículo novo na garagem. Geralmente, os contratos de carro por assinatura incluem manutenção, revisão, serviços de reboque e assistência, além de custos com seguro, impostos e documentação. No TV Auto, você vai ver em Televeículos, Honda Automóveis confirma o lançamento de 4 novos modelos no Brasil em 2023. SP Trans proíbe novos ônibus a diesel na frota em São Paulo. Negócios no consórcio de veículos superam 107 bilhões de reais. Veja o que é inovação para a Nissan. Em dicas e serviços, alerta para os danos invisíveis após pequenas colisões. Em da pesada, Mercedes-Benz Sprinter comemora 25 anos. Em duas rodas, Volts anuncia Miles, o triciclo elétrico brasileiro. Em importados, Mercedes-Benz amplia a oferta de elétricos com 2 novos SUVs e um sedã. Bom, agora se prepare, pois o programa está imperdível. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Auto já está no ar. Honda Automóveis confirma o lançamento de 4 novos modelos no Brasil em 2023. Após o sucesso do lançamento do New City nas carrocerias sedã e hatch e do New HR-V com suas 2 opções de motorização aspirado e turbo, a Honda segue com sua renovação de portfólio. Em 2023 serão 4 grandes lançamentos. 2 modelos já conhecidos no mercado brasileiro, Civic e CR-V, e eles chegarão em nova geração e com a exclusiva tecnologia híbrida e HEV. Além deles, a Honda também lançará 2 modelos inéditos no Brasil, o esportivo Civic Type R e o SUV médio ZR-V. Civic híbrido. A 11ª geração do modelo será lançada logo no início de 2023, em janeiro, importado da Tailândia, e o Civic exibe um design novo com mecânica, acabamento, lista de equipamentos e sofisticação. Será comercializado em versão única, híbrida, com a exclusiva tecnologia e-HEV da Honda. O motor a combustão recebeu melhorias técnicas. O Civic híbrido possui uma extensa lista de tecnologias de segurança e assistência ao condutor. Segundo, Civic Type R. 2023 será o ano da chegada do primeiro Civic Type R ao Brasil. Ele chegará ainda no primeiro semestre com carroceria hatchback importada do Japão. Terceiro, ZR-V. A Honda lançará um SUV inédito no mercado brasileiro. Desenvolvido com base na 11ª geração do Civic, o ZR-V tem porte entre o New HR-V e o CR-V. Importado do México, o modelo tem chegada prevista para o segundo semestre de 2023. Quarto, o CR-V.
O modelo top de linha entre os SUVs da Honda também será completamente renovado. A nova geração do CR-V será lançada no segundo semestre. Pela primeira vez, o modelo trará motorização híbrida e HEV. SP Trans proíbe novos ônibus a diesel na frota em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, por intermédio da SP Trans, proibiu a inclusão de ônibus novos movidos a diesel na frota da capital paulista. Com a regra, as empresas que possuem contrato com a gestão municipal para atuar no transporte público serão obrigadas a investir em veículos de novas propulsões. Os ônibus em operação podem permanecer até o fim da vida útil, que é de 10 anos, pela legislação da cidade. Segundo a Prefeitura, o objetivo é cumprir seu programa de metas climáticas, que estabelece que 20% da frota de ônibus da cidade seja composta por modelos elétricos até o fim de 2024. A Lei Municipal de Mudanças Climáticas também cobra a redução de emissões de gás carbônico em 50% até 2028. A informação sobre a nova regra publicada pelo Diário do Transporte, que teve acesso a circular que a Prefeitura distribuiu às empresas operadoras do transporte sobre o tema. Atualmente, a cidade conta com frota de 13.806 ônibus e somente 2% são elétricos, de acordo com as estatísticas da SP Trans. Diante da meta, agora a gestão do prefeito Ricardo Nunes corre contra o tempo para compensar o atraso. Isso porque os planos foram suspensos durante a pandemia de Covid-19, que afetou as demandas das indústrias de ônibus entre 2020 e 2022. Além disso, os contratos vigentes com as empresas desde 2019 já previam uma frota menos poluente, mas sem estipular a tecnologia que os veículos deveriam ter. As operadoras do transporte também alegam várias dificuldades na migração dos veículos a diesel para os eletrificados, como o custo de aquisição dos novos modelos, falta de infraestrutura nas garagens e tempo de recarga das baterias. Por outro lado, as fabricantes de ônibus têm a ganhar com as novas regras. Algumas montadoras negociam a venda de veículos elétricos com o poder público. A Mercedes-Benz irá entregar parte de um lote de ônibus elétricos para integrar o transporte público da cidade de São Paulo até 2023. O modelo é o 501, com autonomia de 250 km e alimentado por 4 pacotes de bateria. É o primeiro coletivo urbano eletrificado produzido no Brasil. Enquanto a Marco Polo pretende fornecer unidade do seu primeiro ônibus elétrico com chassi próprio para a capital e outros municípios, segundo a empresa, os gestores públicos se mostraram bastante interessados no novo produto. Negócios no consórcio de veículos superam 107 bilhões de reais. A ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, está comemorando os bons resultados do setor este ano. No balanço de janeiro a setembro, o segmento de veículos superou a venda de 2,27 milhões de novas cotas, com a comercialização atingindo 107 bilhões de reais. O número de adesões teve alta de 10,2% e o de créditos comercializados de 15% no comparativo interanual. O número de participantes ativos, incluindo automóveis e comerciais leves, veículos pesados e motocicletas, alcançou 7.350.000, número 7,6 superior ao de setembro do ano passado. A participação dos três segmentos é de, respectivamente, 57,8%, 7,8% e 34,4%. Foram 978 mil contemplações nos primeiros 9 meses do ano, alta de 8,1% sobre o mesmo período do ano passado. Desse total, 439 mil foram relativos aos veículos leves, subsegmento que totalizou 1.150.000 adesões até setembro, com crescimento de 5,5%. O volume de créditos comercializados nesse caso atingiu 61 bilhões de reais e o ticket médio de setembro chegou a R$ 56, com alta de 8,1%.
No caso das motos, os negócios ultrapassaram 15 bilhões de reais e o ticket médio subiu 21%. As quase 500 mil contemplações, totalizadas de janeiro a setembro, corresponderam à potencial compra de 50,2% do total comercializado no mercado interno, que atingiu 982,61 mil unidades. O consórcio de veículos pesados, que inclui caminhões, tratores, implementos rodoviários e agrícolas, foi estipulado, segundo a ABAC, pelas boas notícias de futura safra recorde de grãos. Houve aumento de 55,5% nas adesões ao longo do ano, com a venda de 211 mil novas cotas. As quase 30 mil contemplações somente de caminhões apontadas no total do período corresponderam ao potencial compra de 32,6% do mercado interno, que totalizou 80.790 unidades, segundo dados da FenaBrave. Ou seja, 1 a cada 3 caminhões emplacados no país foram adquiridos pela modalidade. O que é inovação? Durante a Nissan Innovation Week, em agosto, a Nissan reuniu profissionais de diferentes regiões e áreas do conhecimento que apresentaram os últimos avanços dos projetos importantes que a empresa está conduzindo com o objetivo de enriquecer a vida das pessoas por meio da inovação. Esse pedido aos especialistas, por eles, são referências em diversas áreas do conhecimento, que dessem sua melhor definição sobre o que significa inovação. Isso aconteceu na terceira edição do NSAM Weeks. A Nissan reuniu profissionais de diferentes regiões e áreas do conhecimento que apresentaram os últimos avanços dos projetos importantes que a empresa está conduzindo com o objetivo de enriquecer a vida das pessoas por meio da inovação. Apesar do impacto leve, a batida pode trazer problemas à estrutura e funcionamento do veículo. SESV Brasil alerta para os pequenos danos invisíveis após pequenas colisões. No trânsito das grandes cidades, é comum se deparar com pequenas colisões entre carros, principalmente quando o veículo da frente freia bruscamente ou quando o próprio condutor é obrigado a parar de repente, podendo provocar um choque. Apesar de aparentemente a batida não causar grandes estragos no carro, ela pode esconder alguns danos que aumentam o custo de reparo e até colocam em risco a segurança dos passageiros. Por esse motivo, o SESV Brasil MAF, Centro de Experimentação e Segurança Viária, reforça que após qualquer colisão no trânsito, o motorista deve levar o veículo até um centro automotivo. De modo geral, o para-choque dos carros de passeio são fabricados para suportar impactos de até 9 km por hora, velocidade reproduzida em testes de montadoras. Contudo, no dia a dia, algumas batidas podem ser mais fortes e chegar até 15 km por hora. Diante desse impacto de baixa velocidade, é comum que o dano fique ocultado pela capa plástica do para-choque, impedindo a visualização do estrago na travessa, por exemplo. Segundo Alessandro Rubio, coordenador técnico do SESV, qualquer colisão pode trazer problemas ao veículo. Em acidentes em que a parte dianteira é danificada, é comum que o para-choque seja o principal item atingido, além do radiador, eletroventilador e até o condensador do ar-condicionado. Já eventos que atingem a parte traseira podem danificar a capa e fixações do para-choques, travessas internas, crash box, fixações de lanternas, refletores e até porta-malas, comenta. Por fim, o especialista ressalta que é de extrema importância a realização de um check-up na região batida em um centro automotivo ou na oficina mecânica de confiança. Pode não haver nenhum problema ou dano visual. No entanto, as colisões de danos invisíveis podem surpreender até os mecânicos na hora do conserto. Finaliza. Você vai ver a avaliação que fizemos com o Fiat Fastback. Recebemos um novíssimo Fiat Fastback para um test drive,
Quem se divertiu com o mesmo foi o nosso jornalista e editor, Duda Godinho. O Fiat Fastback Limited Edition Abarth tem como grande diferencial o motor turbo 270 Flex de 4 cilindros de 185 cavalos quando abastecido com etanol e 180 quando abastecido com gasolina. O torque é de 270 Nm nos dois combustíveis. Essa versão traz no lugar do câmbio CVT uma caixa automática de 6 marchas. O conjunto é bem mais potente que as versões 1.0 e é capaz de acelerar o SUV de 0 a 100 km por hora em 8,4 segundos com gasolina e 8,1 segundos com etanol. O consumo, segundo a medição do Inmetro em ciclos urbanos, é de 11,3 km/litro com gasolina e 7,9 km/litro com etanol. Já em ciclo rodoviário, é de 13,6 km por litro com gasolina e 9,7 km com litro no etanol. Esse modelo tem peso em ordem de marcha de 1.304 kg. Em termos dimensionais, não há alterações em relação às outras versões. O porta-malas é de 600 litros e a distância livre do solo é de 19,2 centímetros. Esse modelo traz 3 modos de direção: normal, foco em menor consumo e mais conforto; manual, mais versatilidade; e esporte. Para optar pelo último modelo, basta acionar um botão no volante e então todo o ajuste do carro é alterado para maior sensibilidade do pedal do acelerador, um mapeamento mais arisco das trocas de marchas, um modo de direção mais firme e o acionamento de vetorização dinâmica de torque. Em termos de itens de série, essa versão traz frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e comutação automática dos faróis, controle de estabilidade e tração, airbags frontais e laterais de tórax e de cabeça. Ele vem com freio de estacionamento eletrônico com auto hill hold, ar-condicionado automático e digital, pedal shift, borboleta atrás do volante, sensor e câmera de estacionamento traseiro, carregamento por indução do smartphone, faróis e lanternas em Full LED. Os bancos são em couro, sensor de estacionamento dianteiro, pintura bicolor do teto em preto. Também conta com central multimídia com tela de 10,1 polegadas, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Por fim, ele traz rodas esportivas de liga leve de 18 polegadas, pintura escurecida e vários detalhes que lembra que esse carro é um esportivo Abarth. O preço é de R$ 149.990. A garantia é de 3 anos. Você vai ver os 25 anos da Mercedes Sprinter, mais o triciclo elétrico brasileiro e os novos carros elétricos da Mercedes. Aguarde! Mercedes-Benz Sprinter comemora os 25 anos. Com um total de 180 mil unidades comercializadas no Brasil desde o seu lançamento em 1997, a Mercedes-Benz Sprinter comemora 25 anos de mercado com 30% de participação no disputado segmento de furgões e vans. A projeção para este ano é de atingir vendas em torno de 9.300 a 9.500 unidades, expansão próxima de 4%. A linha da Sprinter, na fábrica da Argentina, foi afetada por questões logísticas e falta de chips ao longo deste ano, ainda um reflexo da pandemia que afeta o setor automotivo mundialmente. O ritmo de vendas deve acelerar nesta reta final do ano em relação ao mesmo período de 2021, quando o desabastecimento provocou forte redução na oferta. Fábio Fernandes, head de vendas no Brasil, lembra que antes da pandemia, o segmento de vans para turismo liderava as vendas da Sprinter. Com a retração do turismo gerada pelo Covid-19, o furgão passou a ocupar o primeiro lugar. No total, produzido na Argentina, entre 60% e 70% são destinados ao mercado brasileiro. O triciclo elétrico da Volts. A Volts anuncia o Miles, um triciclo elétrico 100% brasileiro. A Volts, montadora de motos elétricas,
confirma o lançamento do triciclo elétrico Miles, que tem fabricação e montagem 100% brasileiras. Disponível exclusivamente sob encomenda e para companhias que façam transporte de carga, ele chega com preços a partir de R$ 32 mil, embora a empresa não tenha esclarecido se haverá mais de uma versão ou se as variações no preço acontecerão por causa de opcionais. Também não foi divulgado quando o triciclo elétrico brasileiro entrará em venda, embora a Volts afirme esperar que ele esteja nas ruas ainda este ano. A velocidade máxima que o Miles atinge é de 55 km por hora e o tempo de recarga das baterias é de até 5 horas. Cada bateria tem uma vida útil de 1000 ciclos e, após esse tempo, a peça tem a capacidade reduzida para 75%. O preço médio de uma bateria para eventual troca é de R$ 5 mil. Para conduzir, o piloto precisará ter uma habilitação da categoria A. Todas as unidades serão montadas na nova fábrica da Volts em Manaus, que foi oficialmente inaugurada no mês de maio. O Milo, que está em fase de teste, comporta 2 baterias, mas a ideia é que o veículo possa carregar até 6, cada uma com autonomia de 50 km, totalizando 300 km. O novo veículo, que é automático, será vendido com garantia de 2 anos. Não há uma revisão obrigatória, mas a montadora recomenda que uma manutenção simples seja feita a cada 3 meses. Em sua estrutura, o triciclo tem baú de 750 litros que comporta 5 botijões de gás e capacidade de 290 kg. No total, o Miles pesa 306 kg. O triciclo terá chave inteligente, painel LCD Smart e o usuário terá controle pelo aplicativo Hello Volts. Será possível localizar o veículo à distância, controlar a carga das baterias e a quilometragem restante com a bateria em uso. Além disso, será possível desligar e ligar o veículo à distância, assim como saber eventuais falhas e histórico de uso. A ficha técnica do Miles é carregador bivolts de 110 e 220 volts, dimensões 2.410, 1.230 e 1.270 milímetros, com entre-eixo de 1.500 milímetros. Vão livre de 150 milímetros. A potência é o equivalente a 6 cavalos. Os freios CBS, freio a disco nas 3 rodas. E os pneus são Pirelli. 2 SUVs e um sedã, esses são os novos elétricos da Mercedes-Benz. Mercedes-Benz amplia a oferta de elétricos com 2 novos SUVs e um sedã. Afastada do topo do ranking de marcas premium nos últimos anos pela BMW e com menos da metade das vendas da rival em 2022, a Mercedes-Benz quer mudar essa história a partir de 2023. Numa só tacada, desembarcaram 13 das 51 concessionárias da marca, nada menos do que outros 3 modelos movidos exclusivamente à eletricidade. Os utilitários esportivos EQA 250, EQB 250 e o sedã EQE 300. O EQB inova por ser a primeira alternativa do segmento com 7 lugares, o que amplia seu alcance para famílias maiores. Lançado na Europa em meados deste ano, aqui o EQE deve cumprir, na prática, o papel de topo de gama da linha elétrica. Isso porque o EQS, de fato, o modelo mais caro e que guarda um desenho de carroceria muito semelhante, custa mais do que o dobro, acima de R$ 1.350.000, contra os R$ 709.900. O sedã tem tração traseira e um motor elétrico que desenvolve o equivalente a 245 cavalos. Sua velocidade máxima é limitada eletronicamente a 210 km por hora. A aceleração de 0 a 100 km por hora se dá, informa Mercedes-Benz, em 7,3 segundos. O EQA e o EQB são equipados com o mesmo motor de 190 cavalos e têm tração dianteira. Aceleram de 0 a 100 km por hora em, respectivamente,
8,6 e 8,9 segundos. A autonomia estimada pela fabricante é de 496 e 474 quilômetros, na mesma ordem, e essa era outra vantagem técnica do EQE, que pode rodar até 645 quilômetros com uma carga de bateria, a maior autonomia da linha elétrica. O sedã, a exemplo do que ocorre no EQS, conta com 10 anos de garantia das baterias ou 250 mil quilômetros rodados, bem superior ao oferecido para os SUVs, que tem 8 anos de garantia ou 160 mil quilômetros. Carregar os novos elétricos demanda praticamente o mesmo tempo. Para passar de 10% para 80% da carga total, o proprietário de um EQE precisará de cerca de 30 minutos de um carregador rápido. Os preços sugeridos de cada modelo contemplam um carregador, acabamento refinado e 2 telas digitais configuráveis de 10 polegadas cada um para quadro de instrumentos e multimídia destacam-se no interior. O sistema de auxílio à condução são as tecnologias embarcadas protagonistas nos 3 carros. A lista de série é longa. O sedã tem ainda conjunto de câmeras 360 graus que auxiliam, sobretudo, em manobras, além de um conjunto de radares ainda mais sofisticado. Mas a conexão do celular com multimídia dos SUVs é ainda física. Sim, depende de cabo. O TV Auto de hoje fica por aqui. Na próxima semana você vai ver tudo o que aconteceu durante a Fenatran. Em Televeículos, coletivo da Volvo, coletiva da DAF, coletiva da Volkswagen Caminhões e Ônibus, coletivo da Iveco. Em Dicas de Serviço, coletivo da Mercedes-Benz, coletiva da Scania, coletivo da Ford e da FTP Industrial. Em Da Pesada, lançamento da Iveco. Em Da Pesada novamente, lançamento da Ford Transit elétrico. Então, para falar com o TV Auto é fácil. O nosso e-mail é tvautobahia@gmail.com. Também, se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site, que é www.tvautoweb.com.br. Não se esqueça de seguir a gente no YouTube. É youtube.com/tvautobahia. No Facebook, é facebook.com/programa TV Auto. No Instagram, é instagram/TV Auto. Agora você pode me ouvir diariamente na Rádio Band News, no programa Rádio Auto. Bom, a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Eu estou te esperando aqui, no TV Auto. Estou te esperando, hein?